Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já pronto para fazer mais um passeio na vinha do nosso Pai. Durante essa semana estamos vendo a realidade que a gente vive no mundo e a gente não é do mundo. Segundo Jesus, a gente vai enfrentar aqui neste mundo tribulações, mas é assim mesmo. E temos que aceitar a realidade que esse mundo não é o nosso destino final, mas estamos aqui para revelar a glória de Deus em Cristo Jesus. Somos ramos da videira e Ele quer que a gente consiga viver e colocar esse fruto do Espírito Santo de Deus aqui neste mundo, ou carregar a nossa cruz. Temos visto que Deus orquestra as nossas circunstâncias para educar e fortalecer a nossa fé, porque através de fé vem a esperança e também a entrega do amor. Eu espero que você esteja bem e vivendo esse dia já focado em Cristo, sabendo que você vive num mundo que tem uma estranha perfeição, e essa estranha perfeição é que esse mundo, um lugar perfeito, para a gente descobrir que a gente não é Deus. Também é um lugar perfeito para descobrir que a gente não pode gerenciar as circunstâncias, mas é um mundo perfeito para a gente receber de Deus, um dia de cada vez, a graça suficiente para a gente glorificar a Deus e participar desse projeto, desse ecossistema da entrega do amor de Deus. Precisamos, usando uma outra metáfora, tomar a nossa cruz. Isso quer dizer ir na direção da dor, para que a vida possa se manifestar a despeito da dor. E muitas vezes, porque Deus permite a gente sofrer, e Ele tem razões para esse fato. A dor e os problemas nos preparam para o serviço de Deus no mundo. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, presta atenção nessa primeira frase, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e porá sobre firmes alicerces. É um processo. Deus de toda graça. Graça é Deus nos dando tudo que Ele exige de nós. Essa graça Ele nos dá para a gente poder ser a pessoa que Ele quer que a gente seja. Então Deus trabalha a nossa fé, Ele trabalha a nossa receptividade. Um dia de cada vez, Ele nos ensina a depender cada vez mais da graça dEle para a gente poder amar quem a gente precisa amar. Outra coisa importante sobre essa questão da dor e o mundo, e esse mundo no qual a gente vive, a dor e os problemas constroem nossa fé. Se lembra de José? José, no livro de Gênesis, se lembra de tudo que aconteceu com ele, toda aquela injustiça, ele foi vendido como se fosse um escravo, o pai foi avisado que o filho dele estava morto, mas ele não estava morto, ele estava levado como prisioneiro, escravo. Se lembra de tudo que aconteceu com ele? Deus estava abrindo no coração de José uma maneira de amar o seu próprio povo, os próprios irmãos. Ele acabou sendo capaz de não somente perdoar, mas incluir os seus irmãos naquela redenção durante aquele tempo de grande fome. A dor nos ensina a viver num mundo mais amplo. É uma coisa impressionante como pessoas que passam pela dor crescem na sua compreensão da realidade aqui no mundo. Pessoas como enfermeiras, médicos e outras pessoas que cuidam de pessoas doentes,
Essas pessoas têm uma apreciação da luta humana e a dificuldade que pessoas estão enfrentando. E também eles conseguem enxergar que existe cura. Existem pessoas que conseguem continuar vivendo bem a despeito da dor. E muitas vezes por causa da dor. É uma coisa misteriosa, mas a dor abre os nossos olhos. Eu me lembro que eu levei grupos de jovens americanos para conhecer a realidade na América Latina e a gente foi ajudar lá em Guatemala depois de um terremoto muitos anos atrás. E a gente viu toda aquela destruição, toda aquela tristeza depois do terremoto. Mas mudou totalmente a visão daqueles jovens, que agora são pessoas um pouco mais novas que eu, talvez com 60 anos. Esses jovens continuam lembrando daquela dor e abriu os olhos deles para o mundo. E eles, depois daquilo, eles começaram a viver num mundo mais amplo, mais largo. A gente precisa compreender que a gente vai viver nesse mundo sim, mas com ânimo que vem da vitória de Jesus. Vem do coração de Jesus para o nosso coração. Nós temos no Salvador Jesus Cristo não somente um exemplo, mas alguém que sofreu o que a gente sofre quando a gente aceita esse convite de Deus de sermos os ramos que vão dar fruto, vamos carregar a nossa cruz. Muitos anos atrás, eu tive a experiência de conhecer um missionário chamado Chuck Don. Ele passou por um tempo de câncer e a gente estava muito perto da família do Chuck Don e a gente viu todo o seu sofrimento. Ele recebeu uma cura de um tumor no cérebro e ele voltou para a Coreia do Sul, onde ele era missionário. Ficou mais 2 anos. A gente na igreja celebrou essa cura do Chuck Don. Foi uma coisa linda ver essa cura do Chuck Don. Ele levou sua esposa e seus 3 filhos de volta para a Coreia do Sul para ministrar. Ficam mais 2 anos lá, depois da cura. Mas voltaram os sintomas desse tumor. Então ele voltou para os Estados Unidos, ficou perto da nossa igreja, numa casa que a gente reservou para missionários na nossa igreja. E quando ele começou a ter aquele declínio, a briga, cirurgias, e ele estava... A gente orava para mais uma cura, mas não veio a cura. Aí ele me chamou um dia e disse: Carlos, Deus vai me levar. E eu comecei a discutir com ele: não, ele não vai levar você ainda tem muitos anos aqui no mundo. Ele disse: para, Carlos, Deus já me revelou, ele vai me levar. Ele tinha 43, 44 anos de idade. E ele me pediu um favor. Ele disse: Carlos, você poderia fazer meu culto fúnebre? Eu não queria nem saber de falar de culto fúnebre naquele momento. Mas ele insistiu. Então eu falei: tudo bem, Chuck, se você quer que eu faça seu culto fúnebre, se você falecer, eu posso fazer. E ele disse: tudo bem, então vou te dar o esboço. E o esboço que ele me deu fica comigo até hoje. Os 3 pontos que ele queria que eu comunicasse no culto fúnebre dele. Quando ele veio a falecer, eu falei exatamente para o público, mais de 700 pessoas, o que ele queria que eu falasse. Ele disse: número 1, a dor é para a pureza. Ele disse: Carlos, lembra disso? Quando você tem dor que é terrível, ele diz: você abre mão de tudo que não é essencial. Quando a dor pega você, a dor faz você focar e dizer o que é essencial. O resto é o resto. E eu escrevi: a dor é para a pureza. A segunda coisa que ele falou para mim: a cura é para a humildade.
Ele disse, Carlos, quando você tem câncer, você acaba ficando no meio de muitas pessoas doentes com câncer. Muitas vezes, as pessoas têm o mesmo tipo de câncer que você tem. E você ser escolhido para ser curado, como ele foi curado naquela primeira vez, ele disse, isso desperta em você uma pergunta, por que Deus me escolheu para ser curado e não curou todos eles, todas as pessoas? Ele disse, isso cria uma humildade no seu coração, porque você sabe que você não merece mais do que as outras pessoas. Então ele disse, lembra, Carlos, fala para eles, a dor é para a pureza, a cura é para a humildade, e terceiro, o tempo é o tesouro. Ele disse, nosso tempo no mundo é curto. Ele disse, eu não vou ver os casamentos dos meus filhos, eu não vou estar lá para conhecer os meus netos. Mas o tempo que eu tenho aqui agora é um tesouro. E eu preciso apreciar um dia de cada vez que ainda estou aqui para amar quem eu quero amar e eu preciso amar. Queridos, vivemos num mundo que jaz no maligno. No mundo teremos tribulações, mas o ânimo de Jesus é nosso ânimo se a gente simplesmente abrir o coração para crer. Um dia de cada vez. E a gente passa pelo mundo e a gente deixa uma vida que revelou a glória de Deus. Carregue sua cruz. Continua focado em Cristo. Não tenha medo do mundo. Jesus venceu o mundo. Compreenda que o mundo é um lugar cruel e existem tribulações, mas aquele que vive em você é maior do que as tribulações. Um dia de cada vez. A dor é para a pureza. A cura é para a humildade. E o tesouro é o tempo que você tem hoje para amar quem você precisa amar. Que Deus te abençoe.